Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre o nosso assunto de números decimais, mas hoje são números decimais equivalentes. Lembra que a gente já estudou frações equivalentes? Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre os números decimais equivalentes. Vejam comigo esse exemplo aqui. Como vocês já estudaram, né, sobre o material dourado, né? Vocês já viram sobre o material dourado? Vamos ver o seguinte aqui, ó. Todo mundo sabe que a gente tem aquele bloco grande, que eu posso separar ele em placas, em aquelas linhazinhas, né, tipo os palitinhos, e os cubinhos pequenininhos. Então vejam comigo. A primeira divisão aqui foi feita as placas. A gente sabe que no total aquele cubo tem 1000 cubinhos, né? Eu posso dividir ele em plaquinha, em tirinhas ou em 10 plaquinhas também. Então vamos lá. Se eu divido ele em placas, eu tenho 10 placas. Vejam que no nosso desenho está duas placas, num total de 10 placas. Então aqui a gente tem 2 décimos. Vamos olhar o outro cubo agora aqui. Se a gente for olhar a representação, a parte que está pintada é a mesma, mas ela está dividida de forma diferente. Se formos contar aqui, a gente vai encontrar 20 barrinhas num total de 100 barrinhas. E a última, vamos ver lá também, a parte pintada é igual aos outros dois cubos, mas ela está dividida em cubinhos agora. Se a gente for contar os cubinhos aqui, cada placa dessa lateral tem 100 cubinhos. Se a gente tem duas plaquinhas, ó, eu vou ter 200 num total de 1000. Então agora, como a gente já tinha estudado, deixa eu trocar a cor da caneta. Aí, como a gente estudou nas aulas anteriores, transformar essas frações aqui em números decimais, certo? Então vamos ver aqui, ó. Se tem um zero embaixo, no caso 10, quer dizer que o número tem que ficar uma casa depois da vírgula. E para não ficar sozinho na frente, a gente coloca um zero. Se tem o 100, depois da vírgula eu preciso de dois números. E é justamente os números que eu tenho aqui em cima. Então, na frente, o zero. No terceiro cubo, tenho 1000. Então, tem que ficar três números depois da vírgula. Que são exatamente os três números que eu tenho no meu numerador. E na frente aqui a gente coloca a vírgula. Então, vocês conseguiram perceber, pessoal, que no número decimal, quando a gente fala em número que está com vírgula, se eu tenho zeros lá no final, ó, por exemplo, aqui eu tenho dois zeros, aqui eu tenho um, aqui eu não tenho nenhum, a representação dele está de forma diferente, mas, né, a gente pode dizer que elas são equivalentes, pois a parte pintada nos cubos, ó, todas elas aqui foram iguais. Então a gente também pode pensar assim, que o zero lá no final do número com vírgula, a gente nem precisa contar ele, vamos dizer assim, né? Porque aqui a gente vai fazer a leitura assim, 0,2. Aqui na segunda é 0,20, vamos dizer assim. Depois 0,200 ou a nomenclatura lá, 2 décimos. Se a gente for pegar aqui, a gente tem 20 centésimos e aqui 200 milésimos. Tá? Mas no final das contas, todas elas representam uma mesma quantidade. Então, toma cuidado lá no zero. Se o zero estiver no final, a gente não precisa dar valor para ele, vamos dizer assim. Vamos pegar mais uns exemplos aqui, ó. O 1,5, ele é igual a 1,50, que é a mesma coisa que 1,500. Que é o mesmo caso nosso, ó. 0,2 é igual ao 0,20, que é igual ao 0,200. Aqui, ó. 0,0020. Eu vejo que até aqui, ó, pessoal, antes do 2, tudo era igual. Por isso que eu digo, a gente só não precisa se preocupar com o zero que está depois, ó, que esse zero que a gente não tinha. 15
ele é igual a 15,0, que é igual a 15,00, que é igual a 15,000. Então é aqui que eu digo que a gente não faz a leitura desses zeros, né? Ó. Você olha esse número aqui, ó. Você não vai fazer a leitura dele 15,000. A gente vai olhar o número e vai falar o quê? 15. Simplesmente 15, beleza? Embaixo a mesma coisa, ó. A única diferença é os zeros no final. Antes da vírgula e depois da vírgula, até chegar no final do número, os algarismos devem ser iguais. A gente só não precisa se preocupar caso tenha esses zeros no final, beleza? Agora, pessoal, vamos fazer a comparação de números decimais. Como a gente já fazia comparação lá nas frações, que eu ensinei vocês, que para comparar a fração a gente tinha que deixar os denominadores iguais ou os numeradores iguais. Agora, com os números decimais é tudo mais fácil, certo? Quando a gente compara números, a gente tem que pensar o quê? Se ele é igual, se ele é maior que ou se ele é menor que, tudo bem? Então, primeiramente, vamos lembrar que a gente está falando de números decimais. Número decimal, vamos dizer aqui, ó, antes da vírgula, a gente tem que lembrar que a gente tem a nossa parte inteira. Depois da vírgula, que é a nossa parte decimal. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui quando as partes inteiras são diferentes. Então, para comparar, ó, ao comparar dois números ou mais números decimais com partes inteiras diferentes, o maior número decimal é aquele que apresenta a maior parte inteira. Então, fica bem fácil, pessoal. Veja lá, ó. Entre 4,1 e 2,9. 4, 2. A gente sabe que o 4 é maior que o 2. Então, 4,1 é maior que 2,9. Só por causa da parte inteira. Segundo exemplo, vamos ordenar os números 9,87, 6,578, 0,5 e 4,605. Do menor para o maior. Então, primeiramente, a gente vai fazer o quê? Olhar simplesmente as partes inteiras e ver qual é a menor. Aqui, ó, 0,5 começou com 0, então 0,5. Ele é menor. A gente que vê a segunda. É o 4, então é menor que 4,605. E é menor que 6,578 e é menor que 9,87. Então aqui, pessoal, a gente só compara a parte inteira, não precisa da decimal. Ó, ele queria do menor para o maior, então a primeira parte inteira, 0, depois era 4, 6, 9. Então a gente conseguiu escrever como o exemplo pediu, ele queria em ordem crescente, beleza? Agora, galera, a gente vai comparar números decimais para quando a parte inteira é igual, ou seja, o número que está antes da vírgula vai ser igual, certo? É o que ele diz aqui, ó. Números decimais com partes inteiras iguais. Ao comparar dois números ou mais números decimais com partes inteiras iguais, o maior número decimal é aquele que apresenta a maior parte decimal. Bem simples assim. Então vamos comparar aqui, ó, 5,345 e 5,4. Aqui, pessoal, talvez vocês fiquem com um pouquinho de dúvida, mas a ideia é a seguinte. Se o meu número aqui a gente tiver assim, ó, ele só tem até a parte do décimo, tipo 5,4, e o outro 5,345, parece, né, que a gente olha aqui e esse número aqui, ele é maior do que esse número. Por isso que a gente tem nossa tabelinha de valores lá, décimos, centésimos, milésimos. Se aqui só tem décimo, então eu vou comparar apenas a casa do décimo. Se aqui é 4 e aqui é 3, então eu já posso afirmar que 5,4 é maior que 5,345. Ou também, pessoal, vocês podem fazer o seguinte, a gente pode igualar as casas. Se eu tenho aqui 5,345 no outro 5,4, eu posso. Lembra que eu falei para vocês ali, um pouquinho antes desse vídeo mesmo? Quando a gente vai ver os números, os zeros no final
a gente não precisava contar eles. Mas se vocês quiserem, ó, só para ter certeza de que 400 é maior que 345, né? Que é só essa parte que eu preciso comparar, a parte decimal. Então aqui eu tenho 400 e aqui 345. Logo, 400 é maior que 345, então eu volto a afirmar aqui, ó, que 5,4 é maior que 5,345, beleza? Nesse segundo exemplo agora, todas as partes inteiras são zeros. E eu preciso, vamos organizar eles aqui agora em ordem decrescente. Então eu vou pegar o seguinte, ó, as partes decimais. A maior de todas, 913. Então, 0,913. Ela vai ser maior que quem? O 0,755. E vai ser maior que o 0,662. Tranquilo, galera? Vocês viram que o conteúdo de hoje é bem fácil. Vou pedir para vocês assistirem o vídeo que vai ter também da correção dos últimos exercícios que eu deixei para vocês, beleza? E depois desse videozinho agora, também vai ter uma atividadezinha parecida com o que eu fiz no vídeo com vocês. Beleza, pessoal? Até a nossa aula de sexta-feira.